te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Nos colocamos em Tua presença nesta noite para Te dizer, Jesus, que o Senhor é tudo que precisamos. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Oh, Te amamos, Deus. Te amamos, Pai. Obrigado, Jesus, por Teu amor. Oh, Jesus. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Sua presença. Obrigado, Senhor, porque eu confiei em Ti e o Senhor mostrou o Teu coração. Aleluias. Boa noite, queridos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para aprender sobre quem Deus é, aprender sobre as experiências que nós temos vivido com Ele, partilhar as experiências que nós temos andado em Deus. Eu sempre costumo dizer que o desejo do nosso coração, o único desejo do nosso coração é levar você a enxergar quem Deus é, levar você a conhecer Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e tudo aquilo que Ele tem para nos dar, tudo aquilo que Ele tem para te dar. E quando nós olhamos para a vida religiosa hoje, principalmente nas Américas, creio que no mundo ocidental, nós vemos o tanto que o cristianismo avançou, mas também o tanto que isso ficou confuso hoje em dia. Porque são tantas igrejas e tantas doutrinas e tantas ramificações do mesmo Jesus que surgiram nesses anos todos, que a gente se pega para perguntar, mas afinal de contas, como servir a Deus? E são tantas coisas que são inventadas, tantas doutrinas que muitos se questionam, mas será que de fato Deus existe? Ou será que mesmo esse cristianismo que foi passado durante tantos anos é desse jeito, ou ele de fato é real? E uma das coisas que eu aprendi com Deus foi simplificar as coisas. E quanto mais eu fui buscando a presença de Deus, Ele foi tirando de mim vários conceitos, tirando de mim várias doutrinas, várias coisas. Ele foi limpando o meu entendimento de várias formatações que eu tinha para me levar para um lugar, para a presença dele. Aí depois que eu encontrei a presença dele, então várias dessas revelações ou vários desses ensinos criaram sentido dentro de mim, mas a grande maioria se mostrou nulo. Então Deus me mostrou que isso não aconteceu só comigo. Várias pessoas que de fato têm o desejo de conhecer Deus, Deus está disposto a se mostrar para essas pessoas. Só que exige-se um certo esforço, exige uma certa abnegação de
de si mesmo, existe um esvaziar-se de si mesmo e buscar ser preenchido por algo superior, por aquele que é superior. E esse esvaziar-se e encher é uma prática de fé. Esvaziar-se e encher é uma prática que o Espírito Santo vai nos ensinando a lidar com ela. E isso não é de hoje. E Deus me levou lá para Abraão, certa vez. Deus começou a me mostrar, eu lendo em Gênesis, como era o ambiente, como era a vida de Abraão, o que rodeava Abraão. E o que fez Abraão entender quem Deus era e firmar então aquela aliança com Deus. Se a gente for lá para Gênesis 12, quando começa a história de Abraão com Deus, Gênesis capítulo 12. Nessa época, o nome de Abraão era Abrão. Deus não havia ainda mudado, ele não havia mudado de sentido. Mas lá, há muito tempo atrás, o texto diz assim, em Gênesis 12: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Harã não era o lugar onde Abrão nasceu. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. Toda aquela região é conhecida historicamente por ser uma região politeísta. Na verdade, desde que Noé saiu da arca e as sociedades foram se desenvolvendo, as famílias descendentes de Cão, Sem e Jafé, que eram os 3 filhos de Noé, foram crescendo, as pessoas começaram a buscar outros deuses. E na época de Abraão já tinham civilizações formadas, cidades. E Abraão morava em Ur dos Caldeus, que pela antropologia é conhecida como um lugar politeísta, onde se adorava vários deuses, ou várias coisas se tinha como deuses, porque esse é um período da história da religião como um período animista, que as pessoas adoravam aquilo que elas achavam que era uma divindade, do sol, a pedra, a uma árvore, a um rio, e também pessoas. E Abraão vivendo nesse ambiente, a pergunta que eu faço é: como Abraão encontrou Deus? O Deus, o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus que criou Adão, porque já se passaram tanto tempo e tantas coisas haviam se multiplicado sobre a terra, culturas já tinham sido desenvolvidas. Como Abraão encontrou Deus? Quando o texto começa, disse Deus a Abraão, para Deus se fazer ouvido de Abraão, era necessário que houvesse um conhecimento prévio, uma busca anterior. E quando nós estudamos sobre a história de Abraão, o que nós vemos é o seguinte: digamos que Abraão começou a olhar para todos os lados e percebeu que haviam vários deuses, que as pessoas faziam vários rituais diferentes, e aquela região onde ele morava, que é a região da Mesopotâmia, era uma região de acesso da África, da Europa e da Ásia, como é ainda hoje, tudo passa por ali. Quer dizer, hoje não tanto, porque hoje vai de avião, vai de navio, mas naquela época, quando o transporte era terrestre,
Aquele era o lugar onde as pessoas passavam, então diversas culturas, diversas religiões. E Terá, que era o pai de Abrão, então saiu de Ur dos Caldeus e foi até Harã. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Gênesis, que Terá saiu para ir em direção a Canaã. Mas chegou em Harã, ele parou. E em Harã, Deus falou então com Abraão. Por quê? Porque Abraão buscou. Deus simplesmente não joga um homem nele do nada assim, vou fazer de você alguém diferente só porque eu quero, como se fosse uma escolha aleatória de Deus. Vou colocar o poder em um, vou colocar no outro. Isso me parece um Deus muito perverso fazer isso. Assim como foi em Noé, que Deus encontrou em Noé uma condição de falar com ele, assim Deus também encontrou em Abrão. Deus fala com vários homens, de várias maneiras. Lá em Hebreus fala assim, havendo Deus falado de muitas maneiras através dos profetas, nos últimos dias tendo nos falado pelo Espírito. Deus está sempre procurando falar com as pessoas. Qual é a diferença? A diferença são aqueles que escutam. Aqueles que atentam para a voz de Deus, aqueles que creem. Deus está constantemente, ainda hoje, agora, querendo falar com você. A diferença é parar para atentar. Deus quis falar comigo durante muito tempo. Um dia eu parei e atentei. Me concentrei. E falei, eu creio no Senhor. Fala comigo, Deus. Eu quis escutar a voz de Deus. E quando nós queremos escutar a voz dele, ele fala conosco. Então foi assim que Deus falou com Abraão. Abraão começou a buscar por um Deus e ele encontrou esse Deus. Um Deus que talvez ele tenha escutado de seus pais, da herança de Sem, que era filho de Abraão. Ele tenha escutado em outro descendente dele, Enoque. Pessoas buscaram a Deus além de Abraão. E mesmo em várias crenças que haviam surgido, sempre houveram pessoas que escutaram a voz de Deus. Um exemplo disso é que depois de uns capítulos à frente, quando Abraão, confiando em Deus, vence uma batalha, ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, servo do Deus Altíssimo. Eles adoravam o mesmo Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todos os deuses, o Deus dos deuses, aquele que criou todas as coisas. Abraão escutou a voz desse Deus, ele parou o coração dele, esvaziou-se das coisas que rodeavam ele, escutou Deus. Assim como Melquisedeque também, eles se encontraram ali, e Abraão então ali ofertou a ele, deu dízimo de tudo que havia, e cada um seguiu o seu caminho. O que isso prova para a gente é que Deus não falou só com Abraão. Deus também falou com outras pessoas naquela época. Mas naquele período, pelo registro que está na Bíblia, Abraão foi o que mais buscou ter comunhão com Deus. Com certeza mais do que Melquisedeque. De Noé até Abraão surgiram várias crenças. Mas Abraão, ele se concentrou em Deus. De Jesus até nós hoje, tem surgido várias crenças. E eu quero falar para você, você precisa se concentrar em Jesus. E como que ele se concentrou em Jesus? Desculpe, como que Abraão se concentrou em Deus? E como nós podemos nos concentrar em Jesus? Buscando algo superior. Buscando algo que tenha mais profundidade. Buscando algo que seja de fato substancial para a fé. Buscando experiências com Deus. Abraão era um homem que escutava Deus. Todos os lugares onde ele passava, ele parava, ele fazia altares. Ou seja, ele estava constantemente procurando saber de Deus qual era a direção que Deus tinha para a vida dele. E mais do que isso, ele obedecia. Abraão buscava ao Senhor. Ele buscava sempre por esse algo superior, mesmo não sabendo o nome de quem Deus era. Porque o nome Deus, o nome Yahvé, só foi dado a Moisés. Porque a história de Abraão foi passada a Isaac,
A história de Isaac foi passada a Jacó. A história de Jacó foi passada aos 12 filhos e a José. E a história que foi passada a José chegou a Moisés, só que Moisés não conhecia Deus. José conhecia. A palavra diz que era o Senhor com José e era próspero em tudo que fazia, mesmo sendo escravo na casa de Potifar, mesmo sendo prisioneiro, o Senhor abençoou José. Mas depois de José, os homens não buscaram a Deus, não atentaram para escutar a voz de Deus, até que a coisa apertou e eles clamaram. E aí foi quando Moisés, então, lá no deserto, despreocupado da vida, cuidando das ovelhas dele, ele escutou a voz de Deus no meio da sarça ardente. Ele escutou. E Deus encontrou em Moisés aquele homem, aquele coração vazio de tudo. Tanto é que ele falou assim: quem sou eu? Eu sou pesado de língua. Eu não sei lidar mais com pessoas, com grandiosidade, com coisas. Eu não sei cumprir esse ministério. E Deus falou assim: pois é você que eu quero que vá. Mas quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o teu Deus. E qual é o teu nome? Meu nome é Eu Sou o que Sou e além de mim não há outro. Yahvé, eu sou. O Eu Sou está mandando você ir. Então Moisés pegou aquela palavra e foi. E a partir daquele dia Moisés nunca mais foi o mesmo. A partir do dia que Deus escutou Abraão, e Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Entenda, quando nós escutamos a voz de Deus no nosso íntimo, nós não conseguimos ficar no mesmo lugar que nós estamos. Nós não temos como ser as mesmas pessoas quando nós escutamos a voz de Deus dentro do nosso coração. A voz de Deus, ela nos transforma. A voz de Deus, ela está sempre falando ao nosso coração para nos transformar. E aqueles que não são transformados são aqueles que não escutam, ou escutam e não acreditam, ou não querem ouvir. Porque Adão ouviu a voz de Deus no jardim e teve medo e se escondeu. Moisés ouviu a voz de Deus em Harã e obedeceu. Moisés não, Abraão ouviu a voz de Deus em Harã e obedeceu. Moisés ouviu a voz de Deus lá no monte, na sarça ardente, e obedeceu. Vários homens no decorrer da Bíblia escutaram a voz de Deus e obedeceram. Mas também tiveram aqueles que escutaram a voz de Deus e não obedeceram. E tiveram aqueles que nem pararam para escutar. Em qual categoria é você? Porque Deus é o mesmo. O mesmo Deus que falou com Abraão quando ele buscou por algo superior, por algo que fosse livre de religiosidade, de conceitos, de animismo, livre de objetos, livre de rituais, livre de tudo. Eu quero algo aqui dentro que preencha o meu coração, algo que seja realmente, que eu sinta que é a verdade, algo que alimente a fé. Porque Deus, quando fala conosco, Ele alimenta a nossa fé, Ele coloca a fé em nós. Só que, da parte de Deus, Ele está sempre disposto a falar, mas da minha parte. Será que eu estou buscando por esse algo superior? Será que eu estou buscando pela religiosidade? Ou será que eu estou buscando pela fé? Ou estou simplesmente me contentando com religiosidade? Será que eu estou buscando por ter experiências uma experiência pessoal com Deus Altíssimo? Ou eu estou só satisfeito com rituais de dança, rituais religiosos, rituais de objetos? Será que eu estou colocando a minha fé em Deus aqui dentro, sabendo que é uma fé verdadeira que me sustenta na adversidade? Ou estou colocando a minha fé em objetos que não têm, objetos inanimados? Seja ele imagem, seja ele, sei lá, qualquer objeto que as pessoas colocam a fé hoje. De imagem de escultura a rosa, a chave, a lenço, toalha, cajado, flecha. Hoje em dia você tem de tudo. Tem gente aparecendo aí com arco e flecha, com marreta, com facão, com... É tanta coisa que a gente fica perdido. E aí nosso coração fala assim, mas será que isso é Deus? Tem pessoas que querem aquilo, tem pessoas que gostam daquele ritual, tem pessoas que gostam daquele frenesi. Sim, tem pessoas que se sentem cheios. Só que como é que a gente sabe que isso não é Deus falando com eles? Porque eles não saem do lugar que estão. Eles não conseguem mudar, não conseguem dar frutos.
Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele fez uma mudança verdadeira. Quando Deus falou com ele, ele não fez como o pai dele que parou em Harã, ele seguiu para Canaã. Só que em Hebreus fala que a Canaã que Abraão viu não era a Canaã, a terra na qual ele habitava, era a Canaã celestial. Os olhos dele, quando Deus falou com ele, não estavam fitados na terra. Tanto é que ele andou sobre aquela terra e não teve um palmo que foi dele. Até o lugar onde ele foi enterrado, ele comprou o terreno. Depois, quando o povo saiu do Egito, que eles tomaram posse da terra. E essa briga está lá pela terra até hoje. E vai ficar com essa briga pela terra até o dia em que Jesus voltar. Mas a Canaã que Deus falou para Abraão, quando Deus falou no coração dele, foi algo superior. Porque ele buscou algo superior. Ele buscou algo espiritual, ele buscou algo de Deus, ele buscou algo que fosse substancial na fé, algo verdadeiro. E as pessoas hoje ficam preocupadas com terra, com patrimônio, com prosperidade. Deus me dá carro, Deus me dá casa, Deus me dá emprego, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. E Deus fala assim, tá, eu posso dar essas coisas, mas eu tenho algo superior para você. Eu tenho uma eternidade, eu tenho uma vida, eu tenho um descanso eterno. E descanso eterno não é morrer e ficar com a mente vazia. Descanso eterno é um descanso que nós temos agora em Deus, na presença dele dentro de nós. E essa condição de descanso é a certeza de que nós temos uma vida eterna após a morte. Precisamos aprender a querer esvaziar o nosso coração de buscar religiosidade, de buscar rituais, de buscar coisas que são cíclicas, não sai daquilo, vai e vem uma gangorra, um carrossel que fica rodando, rodando e não sai do canto. Precisamos andar em um caminho que é Jesus. Veja, as culturas, elas se desenvolvem, religiões se desenvolvem junto com essas culturas, em todos os lugares do mundo. Mas o que Deus busca é sempre a mesma coisa em qualquer indivíduo. De Adão a Noé, a Enoque, a Abraão, a Melquisedeque, a Moisés, a Davi, aos profetas, a Jesus, aos discípulos, aos heróis da fé, da igreja, nesses 2000 anos. O que Deus busca é sempre a mesma coisa. Intimidade. Intimidade com Deus. E o mundo hoje está cheio de tantas coisas. Tantos prazeres. Tantas coisas que nos são oferecidas para ocupar nossa mente. E o tempo ultimamente é tão curto. Não que as 24 horas tenham mudado. Mas é curto porque são tantas coisas que nós precisamos preencher. E no mundo moderno, o pós-moderno hoje, jornada de trabalho exaustiva, faculdade muitas vezes, estudos, família, e associado com diversas programações do celular, da televisão, e tantas coisas que as pessoas estão tão cansadas. Estafa, estresse, é o mal do século, as pessoas estão sobrecarregadas com tantas coisas para fazer. E a gente precisa aprender a parar. Gastar tempo com Deus. E esse tempo com Deus, eu digo a você com toda certeza, o tempo na igreja, ele não é um tempo com Deus. O tempo da igreja é um tempo na igreja. Onde nós escutamos uma palavra, onde nós escutamos orientações, onde nós temos comunhão, onde nós cantamos canções, mas tempo com Deus é estar a sós com Ele. É esse desejo de buscar algo superior ao exterior, algo superior ao visível. Buscar dentro do coração algo que seja o próprio Deus falando conosco. E se Deus lá atrás, para falar com Abraão, ele precisava que erguesse um altar.
Se lá para poder falar com Moisés era necessário a sarça ardente, ou depois era necessário o templo, a tenda. Se para falar com os profetas ou com tantos outros no Velho Testamento, Deus tinha que ter algo externo para falar com eles, hoje o próprio Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Hoje o próprio Espírito de Deus está em nosso coração, pulsando para falar conosco, para ter comunhão, para derramar do amor dele para conosco, para derramar da graça dele para conosco. A questão é, até que ponto eu quero parar para escutar o que Deus tem a me dizer? Até que ponto eu quero parar para ter comunhão com Deus? Até que ponto eu busco por esse algo superior? Até que ponto eu busco pela presença de Deus? E essa é uma resposta que só você tem. Até que ponto você ama o Senhor a ponto de querer estar com Ele? Abraão, ele buscou Deus. E Deus falou com ele. No meio de tantas religiões, no meio de tantas miscigenações culturais, no meio de tanto animismo religioso, no meio de tanta crendice, Abraão ele conseguiu concentrar o ouvido dele em algo superior. E ele escutou a voz de Deus. E Deus falou assim, Abraão, sai daí, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Saia desse lugar de muitos pensamentos, se concentra em escutar a minha voz. Eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma herança. Anda comigo, ser perfeito, ser tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, mas também aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu vou te dar um lugar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E em Jesus nós vemos que nós somos benditos hoje em Abraão, não por causa de uma herança judaica abraâmica, mas por causa que Abraão, ele é o pai da fé. E todos aqueles que têm fé, assim como Abraão teve, a fé num Deus que está acima de todos os outros. Uma fé num Deus que é superior a todas as coisas. Quando nós desenvolvemos essa comunhão com Deus, a nossa família é abençoada pela fé que Abraão vivenciou lá atrás. E isso depende de quê? Isso depende de eu querer. Aí onde você está, você pode concentrar o seu coração, concentrar o seu interior e dizer assim, Deus, fala comigo. Deus está pronto a falar com você. Basta que você busque com todo o coração, porque ele escreveu e disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Pai, que cada coração que tem escutado essa mensagem possa se encher com a tua presença, possa se encher com o teu amor e desenvolver uma relação de intimidade contigo. Que cada vez mais desperte no nosso coração uma fome, não de comida, mas uma fome da tua presença, uma fome do teu amor, uma fome das tuas misericórdias, uma fome de estar contigo, uma sede pelas águas vivas do Espírito. Nós abençoamos cada pessoa que teve essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião. Em nome de Jesus. Amém.